Olá, você da TV Web em todo o Brasil, especialmente aqui de Imperatriz, que acompanha as nossas entrevistas com os pré-candidatos a prefeito por Imperatriz. Nós queremos agradecer a participação, a visualização de milhares de pessoas na nossa última entrevista com o pré-candidato a prefeito por Imperatriz, também deputado estadual Marco Aurélio. Hoje, ao meu lado, que tem muita coisa para falar para o povo de Imperatriz, inclusive coisas realmente nunca falado em um outro órgão de comunicação aqui da cidade de Imperatriz. Doutora Graça, a juíza aposentada, que também é pré-candidata a prefeita por Imperatriz. Daqui a pouco, uma entrevista exclusiva com ela, hein? Eu aguardo você e com certeza a sua participação aqui também na TV Web Imperatriz. Voltamos já já. Olha, já estamos de volta aqui pela nossa TV Web e com certeza deixando um grande abraço a você de todo o Brasil, até porque são milhares de visualizações, pessoas que acompanham, dão sugestão e sempre quando há uma eleição, tanto seja ela proporcional ou majoritária, nós estamos aqui entrevistando os pré-candidatos. Nós estamos em um período, em ano eleitoral, onde vamos aí eleger prefeitos e vereadores em todo o país e aqui em Imperatriz não é diferente. Muitos pré-candidatos já começaram aí a sua pré-campanha e a doutora Graça Carvalho é também uma pré-candidata já declarada, todos sabem já e claro, tem muitas informações para falar sobre as eleições municipais em 2020 que acontece no dia 4 de outubro. E eu começo a minha pergunta fazendo a seguinte indagação. Doutora Graça, boa tarde, boa noite, sei lá, seja lá qual for o horário que a pessoa esteja assistindo, mas a primeira pergunta é, por que a senhora quer ser prefeita de Imperatriz? Boa tarde a você, Kleber, boa tarde a todos, ou boa noite, como você falou. Eu coloquei o meu nome para concorrer ao cargo de prefeita de Imperatriz, porque, primeiro, eu moro aqui desde criança, fiz aqui todos os meus estudos, me formei aqui, trabalhei aqui, eu amo essa cidade. E a gente vê que é uma cidade sofrida, que há décadas não tem uma administração eficiente, eficaz e efetiva. Você vê, se a gente tem tempo para falar, não é bom nem falar de todos os problemas que nós temos aqui, como o problema seríssimo da saúde, que é uma coisa que nunca se resolveu em gestão nenhuma, mas esta piorou ainda um pouco. Nós não temos, a cidade não tem viadutos, está com o trânsito parado, os caminhões que vão passar na BR, eles ficam 40 minutos para atravessar a Imperatriz, uns 5 quilômetros, que é um absurdo, porque nenhum gestor desta cidade construiu viadutos para o escoamento do tráfego leve e deixar a BR livre para os caminhões que levam verduras, frutas, e é um transporte que não pode demorar, ele tem que ser rápido, e quando chega em Imperatriz, os caminhoneiros têm um sério problema, porque nós temos 4 semáforos na BR e que impede esse trânsito rápido que os caminhões precisavam ter. Além da saúde, da falta de infraestrutura e da questão eterna das ruas esburacadas, cheias de relevos, né, de catombos, como dizem alguns, que faz com que a gente dirija todo mundo se sentindo mal, do ciclista, o mototaxista, a pessoa que dirige carro, todo mundo está extremamente desconfortável quando dirige pelas ruas de Imperatriz e ainda por cima encontra no final da tarde pela manhã um trânsito super congestionado por falta de infraestrutura que os nossos gestores nunca tiveram a visão para fazer as coisas certas nessa cidade. Se a senhora fosse dar uma nota para a atual administração de Imperatriz, faltando aí poucos meses para encerrar essa gestão, que nota a senhora daria de 1 a 10? Olha, eu tenho andado muito, como pré-candidata, eu tenho andado muito pelos bairros, pelo centro, e o que eu vejo as pessoas dizerem é que nesse prefeito aí eu não voto nunca mais.
Gente, de mais de 15 mil pessoas com quem eu já falei de novembro para cá, 90 e tantos % dessas pessoas dizem isso. E o que a gente vê é um caos na saúde, nas ruas de Imperatriz, esse serviço eterno de tapa-buraco que o seu Assis Ramos tocou do jeito que vinha. Se tapa um buraco hoje, com uma semana ele está aberto de novo. Isso é uma coisa inaceitável numa cidade tão grande, tão importante, tão bem localizada como a nossa, uma cidade que precisava ter um futuro melhor. Se tivesse tido gestores no passado e na atualidade com visão, com competência, com capacidade para fazer uma administração, como está sendo feito em Paragominas, como está sendo feito em Araguaína. A gente sabe notícias boas dessas duas cidades aqui perto e que não acontece na nossa por falta exatamente de iniciativa, por falta de qualificação. São pessoas que realmente não fizeram o trabalho que a cidade precisava que fosse feito. Nós não temos um hospital, a gente tem esse Socorrão, que é um prédio velho de 40 anos, alugado por quase R$90 mil e que não funciona. Eu gostaria de aproveitar para dizer que, diante de tantas coisas, a minha nota para essa gestão não pode passar de 5, seria ainda uma nota muito alta diante dos desafios também que a cidade tem, que a gente precisa dar alguns descontos, de uma pessoa que vem aí da polícia, sem experiência nenhuma, e de repente pega um município desse porte, desta importância, e se enrola todo, como esse delegado se enrolou, e não sei, a gente fica sem entender até como é que ele vai ter a coragem de disputar um segundo mandato. Foi feita uma propagação de que, se não roubar, o dinheiro dá. A gente observa que não tem dado. Onde é que está o dinheiro? Olha, para falar dessa relação receita e despesa, a gente precisa conhecer o valor do orçamento municipal. E o nosso orçamento no ano passado foi de 818 milhões. Este ano ele está em 820 milhões. Isso significa quase R$1 bilhão. E é um dinheiro suficiente para fazer uma boa gestão, caso a pessoa esteja interessada. Mas o que a gente vê? A administração pública Imperatriz não é hoje, nunca foi eficiente, porque a gente não coloca técnicos, pessoas sérias, técnicas, conhecedoras das questões que elas vão fazer, trabalhar. A gente vê aí, por exemplo, na época do Madeira tinha um trator velho, uma máquina verde, velha, parecia que era da Segunda Guerra Mundial, tapando buraco por aí. Gente, Imperatriz tem condições de ter maquinários novos, maquinários funcionando com tecnologia para deixar o calçamento, o asfalto planinho, para quando chover não acumular água. Imperatriz, um orçamento como este, é possível fazer, por exemplo, as galerias. Imperatriz precisa, esse asfalto que está no centro todinho, ele não serve para continuar. É necessário que seja retirado, reciclado, né, porque hoje não perde mais, colocadas as galerias para escoamento das águas da chuva, para livrar as pessoas dessas enchentes absurdas, que até pessoas já morreram aqui em Imperatriz por causa de enchente. E o que é pior, falando nas enchentes, é que as pessoas que moram no Parque Alvorada e Vilinha, naquelas redondezas ali, no dia que chove, elas nem dormem. As pessoas estão passando a noite acordada com medo da enchente voltar e elas morrerem afogadas. Então, é uma situação que a nossa cidade não precisava estar vivendo se os prefeitos tivessem feito as galerias,
o saneamento básico, um asfalto de qualidade com brita. Gente, nós usamos aqui um asfalto de 1 centímetro e sem brita, sem aquela pedrinha que dá aquela cor cinzenta, que é aquilo que faz durar o asfalto. A gente não tem, não teve e está nessa situação, nesses aspectos que eu já falei, não é? Sem falar em outros, porque tem mais. Então, na sua opinião, um orçamento de 820 milhões dá sim para se trabalhar e organizar uma cidade? Dá bastante. E aí vem a frase do prefeito: se não roubar, o dinheiro dá. E aí, como o negócio rima, né? Se não roubar, o dinheiro dá. Se o dinheiro não está dando, é porque está. A gente precisa arranjar aquela palavra para rimar com essa, porque foi o que ele disse, não somos nós que estamos dizendo. Estamos usando a frase que ele mesmo falou. Se tem mais um problema, que é como eles fazem e que resulta numa dificuldade de administração. É o quê? O superfaturamento de bens e de obras. Veja bem, em Imperatriz, todos os bens e todas as obras que a prefeitura faz, elas têm um sobrepreço, são superfaturadas. Significa o quê? Até um molho de cheiro verde para merenda escolar, que no mercadinho custa R$2, quando a prefeitura vai licitar, a empresa vende por 5, ou seja, várias vezes mais. Uma resma de papel, que na papelaria custa R$20, para a prefeitura é 40, 45, 50. E a gente se pergunta por que a prefeitura tem que pagar mais? Qual é a pessoa de juízo, de boa vontade, que faz uma coisa dessas, que vai pagar mais pelo que vale menos? Por que a prefeitura tem que pagar um valor pelos bens que ela adquire acima do valor que todo mundo paga? Isso não tem a menor justificativa e é preciso que as pessoas atentem para isso, porque a gente vê, por exemplo, falar: a obra tal, a praça tal foi tantos milhões, a obra da Bernardo Sayão, que é estadual, foi 3 milhões. E você olha aquela obra ali, só a calçadinha dos 50 bis, mais 1 centímetro de asfalto que foi colocado da BR até a UPA, e aquela faixa que foi pintada, aqueles pedaços de cimento que tem 4 pontas e pode servir para matar gente ali, mais 2 paradas de ônibus, que foi R$3 milhões. E você pergunta para um engenheiro, que eu faço essas perguntas, eu investigo essas coisas, e você não vê ali que ali tenha sido gasto nem 1 milhão. O povo é enganado com essa história do sobrepreço, do superfaturamento, e você sabe aonde que isso vai chegar? Esse dinheiro que é jogado na nossa conta, que o cidadão paga com os nossos impostos e que é transferido para o administrador, quer seja federal, estadual ou municipal, esse dinheiro serve para comprar votos, por exemplo. Para comprar em fazendas, postos de gasolina, cavalos de raça, mansões, mas também é usado para comprar votos. E eu quero aqui aproveitar para fazer um alerta para a população que, por favor, fiscalizem, combatam essa coisa da compra de votos, porque todo candidato que dá dinheiro por voto, cesta básica, consulta, exame, remédio, em troca de votos, quando ele vai eleito, ele vai roubar para pagar a conta da campanha. E a cidade vai continuar como sempre esteve, causando sofrimento para todos nós. Então, é um interesse da sociedade o combate à compra de votos e a fiscalização do superfaturamento das obras.
Alguns prefeitos, não vamos citar aqui nomes, alguns prefeitos do passado, naturalmente, tiveram problemas com a justiça. No entanto, a gente observa que essa gestão é totalmente diferente. Só na sua opinião, por gentileza, a senhora acha que existe alguma proteção? Eu não diria proteção, mas afirmo que há ineficiência dos órgãos de controle interno e externo. Por exemplo, a Câmara de Vereadores tem sido omissa na fiscalização de obras desse governo. Ele coloca o preço que quer, coloca a obra que quer, a Câmara não vai lá fiscalizar, fazer uma pesquisa de preços no mercado para saber se os bens adquiridos e a obra realizada realmente custou aquilo, não vai sequer fiscalizar para saber se fez, ou seja, a Câmara não está cumprindo a sua função de fiscalizadora das ações do prefeito, do dinheiro que ele está administrando. Já esse é o 4º ano, se a gente multiplicar por 820, vai dar 4 bilhões e alguns reais. Em 4 anos, 4 bilhões e alguns reais. Se esse dinheiro tivesse sido aplicado aqui, e eu pergunto para a população, você acha que esse dinheiro foi aplicado dentro de Imperatriz? 4 bi, gente, é muito dinheiro. Então, a gente vê, como a sua pergunta, não está havendo fiscalização do primeiro órgão, que é a Câmara, o Ministério Público também. A gente não viu ainda o que o Ministério Público está fazendo para punir essas irregularidades que estão aí a olhos vistos. Eu até soube de um promotor, que eu não vou falar aqui, que disse que já entraram o ano passado com 200 ações contra o Assis Ramos, contra esse prefeito, por irregularidades que eles, promotores, tiveram as provas. E que iriam fazer uma audiência pública para prestar conta do trabalho deles para a população de Imperatriz. E nós aproveitamos aqui para cobrar dos senhores promotores essa prestação de contas, porque o povo está agoniado. Aonde a gente vai, o povo pergunta, cadê os promotores, cadê a promotora, que a gente não vê uma ação entrando na justiça, o povo não está vendo Ministério Público. E como o Ministério é público, ou seja, é nosso, é mantido com o nosso dinheiro, nós temos o direito de cobrar que eles realmente façam, ou se já fizeram, como eu soube que já fizeram, que estão fazendo, que mostrem, através de uma audiência pública, o trabalho que estão fazendo para que a população veja, analise e fique mais contente, porque o povo está agoniado, está preocupado com essa falta de informação ou de atuação do Ministério Público. Só para continuar aí o seu raciocínio, recentemente alguns vereadores da base vamos dizer assim, que não são aliados ao prefeito, aqui na Câmara Municipal, entraram, protocolaram junto ao Ministério Público Estadual denúncias, né, com provas, né, cabíveis de que existe irregularidade na questão da licitação, envolvendo inclusive as secretarias de infraestrutura e saúde. Mas até agora nada aconteceu. Como é que a senhora vê isso? Eu vejo isso com muita tristeza, porque investigar é o papel da Câmara. Eles investigaram com base em seríssimas evidências, e eu tenho aqui o relatório do 3º quadrimestre da saúde de Imperatriz, porque eu sou conselheira de saúde e eles me mandam esse relatório, e eu estou vendo aqui que no ano de 2019 entrou na conta do Fundo de Saúde, e foi administrado pelo prefeito e o seu secretário, R$ 364.756.000. E a gente, mais uma vez, se pergunta, cadê esse dinheiro? Aonde ele foi aplicado? Porque investimentos não houve. O investimento que houve no Socorrinho aí de 1 milhão e alguma coisa
foi um dinheiro extra que não foi contabilizado aqui. Então, a gente não está vendo aonde está esse dinheiro e precisa que esses órgãos de fiscalização vá atrás para descobrir, porque a gente não aguenta mais essa notícia de corrupção que a gente ouve aí todo dia, notícia de gestores, de secretários de governo que estão ficando ricos, que já estão ricos. Gente, é muito triste a gente viver numa cidade com tantas carências e ouvindo notícias de que os gestores, o pessoal do governo está ficando rico. A pessoa não pode ficar rica no exercício do cargo. Doutora, a senhora já participou de uma campanha para deputado federal, mas o seu nome ainda é considerado novo, um nome novo. Mas o novo, pelo que se ouve e vê, não deu certo aqui em Imperatriz. Como é que a senhora explica isso? É o seguinte, o novo que não deu certo era uma pessoa estranha de um outro lugar que não conhecia os problemas da cidade e os eleitores não conheciam ele. Não pesquisaram a vida dele para saber o procedimento dele, como é que era a conduta dele no serviço. As pessoas que pesquisaram, como eu, fui falar com delegados que conheciam o trabalho dele, com pessoas que conheciam, não votei. Então, ele, na verdade, era um estranho e o eleitor, o cidadão, não pode votar em pessoas estranhas. Diferente da doutora Graça, que vive aqui desde criança, fiz aqui todos os meus estudos, trabalhei no Banco do Nordeste metade do meu tempo e na magistratura a outra metade, fui juiz aqui 10 anos, então as pessoas sabem quem é a doutora Graça, sabem como é que ela se comporta, sabem o trato dela com a coisa pública, que sempre foi dentro da correção de conduta, do bom caráter. Então, você sabe quem é a pessoa. Eu acho que o erro está aí. O novo era desconhecido. E quando as pessoas conheceram e descobriram quem é, já era tarde, já estava eleito e, enfim, está aí agora o prejuízo, né? Doutora Graça, nós queremos aqui agradecer a sua participação no programa, mas antes, naturalmente, quem é pré-candidato, naturalmente pretende disputar um cargo eletivo, vai acontecer as convenções e vai oficializar esses nomes como candidatos de fato e de direito, e é óbvio que a senhora já tem todo um plano de governo, um projeto. Qual o principal projeto de governo para a Imperatriz, caso a senhora seja eleita prefeita por essa cidade? Eu tenho 3 áreas que são prioridade: educação, saúde e geração de emprego. Na geração de emprego, eu pretendo criar um polo de confecções em Imperatriz. Veja bem, o Maranhão completou 7 milhões de habitantes. Junta isso com o povo do sul do Pará e do norte do Tocantins, nós vamos aí para 11, 12 milhões de pessoas. E todas essas pessoas usam roupas fabricadas em Goiânia, São Paulo, Fortaleza, Caruaru, Santa Cruz de Capiberibe. Gente, pelo amor de Deus, eu sempre me preocupei com isso. Por que que esses prefeitos nunca se importaram de fazer essa indústria de confecções, esse polo aqui em Imperatriz? Pois isso me preocupa. Se eu for prefeita, eu vou fazer esse polo de confecções, toda essa roupa, todo esse dinheiro que sai para gerar emprego nessas cidades que eu mencionei, ele vai girar aqui dentro de Imperatriz, gerando emprego para milhares de pessoas, incentivando o turismo, porque onde a gente compra roupa também a gente faz turismo, e vai ser uma alavancagem muito grande para o desenvolvimento da cidade. Em relação à saúde, eu venho acompanhando o SUS, estudando a legislação do SUS,
participando de conferências de saúde desde 1991, quando eu fui indicada para São Luís, e de lá fui indicada para Brasília como representante de Imperatriz. De lá para cá eu tenho acompanhado, tanto interesse eu tenho, que eu sou conselheira de saúde. Eu fui disputar com a maior dificuldade um cargo de conselheira de saúde para estar dentro da Secretaria de Saúde, entendendo melhor o funcionamento do SUS. Os gestores passados e o presente sempre alegam a questão da quantidade de pessoas que vêm de outros municípios para Imperatriz, que realmente é um problema sério. Agora, tem solução. O problema é que o gestor anterior dizia, tem muita gente que vem de fora, tal. E não foi buscar resolver isso. Teresina resolveu esse problema. Teresina atendia gente do Tocantins, do Pará, do Maranhão inteiro. Hoje não, porque eles resolveram. E aqui a gente precisa fazer a mesma coisa. Eu estou preparada para fazer o SUS funcionar em Imperatriz. A outra área, aliás, tem mais duas. A outra área é a educação. A nossa educação está falida, está no fundo do poço. As crianças ou as pessoas estão saindo no primeiro ou no segundo grau completamente despreparadas para a vida. Ou seja, a educação não está atingindo o seu objetivo, que é preparar a pessoa para a vida. Quando a pessoa chega no segundo grau, quando ela termina o segundo grau, ela tem que estar preparada para escolher a sua profissão e executar o seu projeto de vida, o que não está acontecendo em Imperatriz. E as pesquisas aí do IDEB, do PISA, têm revelado isso. Nós estamos aí na rabeira da humanidade, com nota 4 e pouco na avaliação da educação. Isso não pode continuar, porque um país cujos jovens não estão preparados é um país que não deslancha, é um país que não cresce. A produtividade fica lá embaixo, porque as pessoas, esses jovens, esses novos trabalhadores, não estão preparados para fazer um trabalho de qualidade. Então, nós vamos fazer o quê? A escola em tempo integral. A criança entra na escola às 7h30 da manhã e sai 5 da tarde, 4h30, 5 da tarde. A tarefa que hoje é mandada para casa e que a mãe não sabe ensinar porque não lembra mais ou porque não tem tempo, a criança volta com a tarefinha sem fazer para a escola e fica o ano todo nessa coisa. Quando é no final do ano, ela não faz, não tira nota na prova. E segundo vários professores já me disseram, os professores são obrigados a aprovar essas crianças que não aprenderam por essas deficiências da escola, também por falta de engajamento das famílias, junto com a direção da escola, junto com a administração. E no caso do meu projeto, isso vai acabar, porque a criança recebe aulas das várias matérias do currículo, português, matemática, ciência da natureza, geografia, história. Vai ter uma matéria chamada cidadania, que vai ensinar a criança a ter nacionalismo, a amar a sua bandeira, a amar o seu país, a respeitar as pessoas. E essa criança, na parte da tarde, ela vai ter as suas tarefas feitas, resolvidas com o acompanhamento de outros professores. Desse jeito assim e com disciplina. É claro que ninguém aprende nada sem disciplina, do jeito que está hoje. Criança jogando aviãozinho, criança vendo celular na sala de aula, criança bagunçando, o professor perdeu a autoridade. Esse tipo de coisa no meu governo vai ser corrigida. Vamos implantar disciplina, vamos fazer o melhor, a interação entre a escola e a família, para ver o que está acontecendo com a criança, por exemplo, que não compareceu à aula. Um serviço de assistência social na escola para acompanhar as famílias e fazer aí uma integração, entre a escola e a CEDEL, por exemplo, a assistência social,
Quando a criança começar a faltar, a assistente social vai lá, o conselho tutelar vai lá saber o que aconteceu. Se for problema de doença, encaminhar para a saúde. Se não for, se for um problema de uma pobreza extrema, encaminhar para a assistência social para que o problema daquela família seja resolvido e a sua criança possa voltar a estudar. Então, em relação à infraestrutura, que está sendo um grande problema todo inverno, as pessoas estão aí com as ruas cheias de água, água pela cintura, o medo de dormir, como eu falei anteriormente, e ser engolido pelas enchentes. Isso aí tem solução, gente. É tirar esse asfalto, como eu disse, reciclar e colocar as galerias com um diâmetro suficiente para o escoamento da água, e toda vez que chove, a água escoa direitinho e a cidade fica enxuta, dando conforto, qualidade de vida para os seus moradores. Então a senhora está preparada para ser a prefeita de Imperatriz? Eu estou preparadíssima, porque eu sou uma pessoa que sempre levou muito a sério o que fiz, desde a época que eu fui quebradeira de coco. Você sabia que eu fui quebradeira de coco? Eu chegava com 15 anos de idade a quebrar 10, 12 quilos de coco por dia, porque eu sempre me apliquei para fazer o melhor. Eu fui funcionária do Banco do Nordeste por quase 15 anos e sempre me esforcei para fazer o meu melhor. E como juíza de direito, quem assistiu aqui, juiz eleitoral também, quem assistiu à eleição de 2004 sabe o quanto ela foi diferente das outras, porque tinha uma juíza atuante lá, chamando as pessoas, controlando, fiscalizando pelo meio. Toda a cidade de Imperatriz tinha o número do meu celular, porque eu me dedico, é uma prefeita que vai estar todo dia nos locais, acompanhando também as licitações. Licitação no meu governo serão acompanhadas pela prefeita. Ela vai estar lá para saber por que as coisas, enfim, para assegurar que as coisas funcionem bem. Doutora Graça, nós queremos agradecer a senhora por ter nos recebido aqui na sua residência, onde nós estamos gravando, toda a nossa equipe gravando aqui com ela, e naturalmente já tem uma fila, né, graças a Deus, de pré-candidatos que já estão aguardando também novas gravações para que você, aí de casa, onde quer que esteja, possa acompanhar e conhecer o perfil de cada um, que um deles com certeza vai representar no executivo a cidade de Imperatriz. E nesse momento a gente deixa aqui o nosso microfone à sua disposição para a senhora fazer as suas declarações e suas considerações finais. As minhas considerações é que as pessoas avaliem. Eu quero colocar o meu nome para ser avaliado. Pesquisem, aqueles que não me conhecem, perguntem para os que conhecem, porque eu sou bastante conhecida em Imperatriz, porque é aquilo que eu falei, já moro aqui desde criança, trabalhei aqui, estudei na UFMA, todos os meus estudos eu fiz aqui. Todo o meu trabalho, com exceção de algumas comarcas que eu trabalhei fora, foi feito aqui. Então, eu peço que as pessoas avaliem a minha capacidade e avaliem a minha conduta, o meu caráter, a minha forma de fazer as coisas, para poder escolher, fazer a sua escolha neste ano, que é da maior importância para Imperatriz. É crucial que a gente não deixe essa prefeitura cair em mãos erradas. Ok, a gente agradece. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, um like, compartilhe e com certeza você vai estar ajudando muitos eleitores aqui de Imperatriz a conhecer os pré-candidatos a prefeito por esta cidade.